Perla Guzzi, da Channel 360, que é uma multiplataforma de conteúdo. Todos sabemos o tema aí da apresentação de hoje, da webinar. Nós vamos aí falar um pouco com o advento, com a situação do Covid-19, como que as empresas tiveram que se adaptar e qual a experiência. Acham que eu passo de novo o programa ou todo mundo já teve acesso vou apresentar de novo aqui. Então, o nosso primeiro tema, bancos financeiros e ERP, a fusão de vários mundos na nuvem, com Marcelo Leonardo. Lombardo, perdão. Nós tínhamos, vocês conseguiram ouvir quando eu descrevi o seu cargo? Não, eu já estava cortado, eu já estava sem microfone? Já estava, né? Então, desculpa, o Marcelo Lombardo é CEO e fundador da OMI, empreendedor Endeavor e empreendedor serial com mais de 20 anos de experiência em RP e gestão empresarial. O segundo tema de hoje é tecnologia e trabalho remoto, com a Mariana Hatsumura, que é diretora da área de Modern Workplace na Microsoft, com vasta experiência na indústria de TI, desenvolvimento de negócios em cloud e passagens pelas áreas de marketing, vendas e parceiros de várias empresas. E para o terceiro tema de hoje, nós temos como a nuvem foi decisiva para suportar o teletrabalho neste momento. O Cláudio de Laura, nosso palestrante, ele é Cloud Guru Sênior da SkyOne Solutions e diretor da Associação Brasileira de Software. Então, nós temos 10 minutos para a sua primeira apresentação, Lombardo. Legal, boa tarde, obrigado, Perla, boa tarde para todo mundo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Lauro, eu ainda vou ter um cargo como esse, Cloud Guru, cara, que chique. Estou impressionado. Verdade. Cloud Guru, mas vamos lá então, gente. Só para me apresentar rapidamente, né? O que é a OMI? A OMI é uma plataforma de gestão na nuvem para pequenas e médias empresas, ou seja, um software de RP na nuvem. A empresa tem 6 anos de idade. Em 6 anos a gente fomos de 0 a 35 mil clientes, exclusivamente no Brasil a gente opera. Esses clientes combinados, eles emitem por mês, ou emitiam, né, antes do Covid, 7,5 bilhões por mês de notas fiscais eletrônicas. Aí a gente soma nota de produto, nota de serviço, cupom fiscal, porque a gente atende qualquer segmento, e que isso já é equivalente a 1% do PIB brasileiro passando por dentro do software, então é um negócio bem legal. E o que a gente percebe hoje em dia é que, mais do que nunca, uma plataforma de gestão na nuvem acaba sendo o sistema operacional básico de toda empresa que quer operar remotamente, de toda empresa que quer ter uma mobilidade da sua equipe e também dos seus negócios, né? E o que a gente também está percebendo cada vez mais, e esse é o meu tema central, é a convergência digital. Além de um trabalho claro de mudança para o digital de todas as empresas, porque nós estamos percebendo com essa crise uma transformação na sociedade, né? Todo mundo muda, normalmente é pelo amor ou pela dor. Você vai para uma novidade ou você é empurrado pelas circunstâncias. E o que a gente percebe é que essa crise ela está empurrando para a digitalização muita gente que estava encostado, né? Então, aquele empresário que não estava com o seu negócio digitalizado está sendo obrigado a ir para esse mundo. As pessoas físicas que não aceitavam comprar por e-commerce, comprar via internet, agora estão comprando via internet. Aqueles que não pediam delivery estão pedindo. E olha que interessante, as pessoas estão começando a gostar disso daí. O que indica que o mundo que nós vamos encontrar após essa crise é muito diferente do mundo que nós deixamos lá atrás. Aquele mundo não existe mais e nunca mais vai existir. Vai ser um mundo muito mais digitalizado. Então, o movimento que todas as empresas fizerem agora em direção à digitalização, na verdade, elas estão apontando em direção a como os negócios vão se comportar daqui para frente. Quando acabar o lockdown, quando acabar a restrição, a retomada vai ser lenta. A gente sabe que não é uma retomada em V, é uma retomada em U, mas o mundo vai ser muito mais digital depois dessa crise, porque as pessoas já conviveram um tanto de tempo com isso para absorver para os negócios delas e para a vida pessoal delas, que é até
mais relevante, né? E isso também indica para uma convergência cada vez maior das plataformas digitais. Então, o que eu quero dizer com essa convergência? É a facilidade de interação entre diversas plataformas digitais que compõem o seu dia a dia. E aqui eu falo muito no contexto do que eu vivo lá, do que eu conheço no dia a dia. Software ERP, o software de gestão, é aquele software que controla todas as transações dentro da sua empresa. O seu controle de estoque, emissão de notas, bancos, fluxo de caixa, contas a pagar, a receber, absolutamente é o sistema operacional básico das empresas. E o que a gente vê é que existem plataformas complementares a essa. Por exemplo, você tem uma plataforma de e-commerce, ela tem que falar cada vez mais com o seu ERP. Porém, essa é muito óbvia, né? Essa é muito óbvia, todo mundo imagina. Você fez uma venda, tem que integrar com o seu estoque, com a sua emissão de nota, com o seu boleto que foi emitido ou recebimento do cartão, isso é muito óbvio. Agora, algumas coisas que estão começando a aparecer cada vez com mais força é a interatividade e a convergência também de plataformas bancárias, tá? E aí eu vou falar de algumas coisas que nós já estamos fazendo que apontam exatamente nessa direção e que é uma tendência mundial, não é um negócio só aqui do Brasil. Estou falando de uma tendência mundial. Então, por exemplo, hoje a gente já consegue, dentro do sistema de gestão, gerar empréstimos para as empresas. Por quê? Porque, imagina, a gente tem ali dentro do software de gestão absolutamente tudo. Tem o saldo bancário, tem o estoque, tem o histórico dos clientes. A possibilidade de você fazer uma avaliação de crédito para dar uma taxa muito mais justa para essa empresa é muito maior. Então, hoje lá dentro do sistema de gestão, você já consegue, por exemplo, ver seu fluxo de caixa, ver todos os seus recebíveis, falar, eu quero antecipar esse. Você aperta um botão em menos de 30 minutos, o dinheiro está na sua conta. Então, esse é um exemplo de uma convergência entre um serviço financeiro e um produto de gestão empresarial. E a mesma coisa a gente está indo na relação com os bancos. Isso também é um movimento mundial. Bancos e empresas de payments. Eu quero dizer o seguinte, a interatividade entre as coisas vão dar cada vez mais a impressão que a plataforma é uma coisa só. Tá? Você não sabe, por exemplo, hoje dentro do nosso sistema de gestão, dizer claramente, agora eu estou dentro do sistema de gestão, agora eu estou dentro do banco. Por quê? Porque você emite um boleto, ele está registrado. Alguém pagou em qualquer lugar do Brasil, 15 minutos depois você sabe dentro do software que o boleto está pago. Você pode fazer a conciliação, ela é em tempo real. Na verdade, nem tem um trabalho de conciliação. Então, isso mostra que aquele Alt-Tab está desaparecendo. Tá? Sendo bem resumido, o Alt-Tab está desaparecendo, onde, por exemplo, você faz as suas transações aqui, seus envios de boleto, aí você dá Alt-Tab, entra no site do banco, tem que carregar o arquivo, depois você tem que baixar o arquivo de quem pagou ontem e processar para saber quem te pagou ou não pagou. E se você tem isso com 5 bancos, você tem que fazer isso 5 vezes diferentes. Então, esse é um negócio que, por exemplo, nessa convergência de plataformas digitais, está desaparecendo. É algo que tende você a ter, numa mesma plataforma digital, acesso a todas essas coisas. E o que você ganha com isso? Você ganha uma produtividade tremenda. Em vez de você ter, às vezes, 2, 3 pessoas para fazer esse conjunto de tarefas operacionais todo dia, né? Todo dia esse trabalho braçal, você chega num nível de automação onde o software ele age pela exceção. E aí entra na questão, eu acho que um novo paradigma que muda completamente o modelo de desenvolvimento de software e de plataformas digitais hoje em dia. Tá? Até um tempo atrás, quando um engenheiro de software ia desenhar uma solução para um cliente, ele pensava mais ou menos assim, como eu vou desenhar essa solução para o cliente executar essa transação da forma mais simples, mais intuitiva e mais econômica possível? Não é isso que qualquer engenheiro de software imaginava? Então, isso já era, gente. Isso aí está velho. Isso aí não existe mais. Ou não é para existir mais. A partir de agora, o engenheiro pensa assim, como eu faço
para o usuário não executar essa transação. É absolutamente diferente. Não é como eu vou fazer para executar de forma mais simples, mais intuitiva, mais econômica. Não, é como eu vou fazer para ele não executar essa transação. Então, não vou fazer uma tela para importar o extrato bancário mais simples. Eu vou fazer automação para o extrato bancário, de alguma forma, vir parar já dentro do sistema, já conciliar, usar a inteligência artificial, tudo que a gente tenha disponível para fazer essa conciliação mais próxima do possível. Sobraram 3 itens aqui que eu não consegui conciliar. Dá uma olhada neles. Tá? Então, não é todo dia puxar o arquivo do banco, ver quem não pagou, processar, gerar um relatório para ir atrás. Não, o cliente A, B e C não te pagaram. Eu, se fosse você, ligava para eles. Então, é uma forma de interação da plataforma digital com o usuário moderno que hoje está alterando todo o design de software de plataformas digitais. Com essa convergência que eu estou me referindo, ela tende a ir para um outro nível. Então, é uma mudança gigantesca de paradigma nisso daí. E para eu finalizar, eu não sei como eu estou de tempo, mas eu estou tentando ser Nossa, econômico. fantástico, você tem 1 minuto. Legal. O que eu queria dizer também, deixar um recado muito importante, é que todo mundo nessa crise está fazendo um trabalho de defesa, está tentando ser defensivo. Cash is king, como eu vou segurar meu caixa, como eu vou economizar, o que eu posso cortar de despesa, tudo mais. Beleza, isso tem que ser feito, mas a gente tem também que pensar como a gente vai para o ataque. Tá? Como a gente repensa o nosso negócio no digital, como a gente acha outras formas de buscar mercado. E pensar isso daí, às vezes, por mais que doa, né? Porque mudança normalmente é um troço bom para os outros. Tá? Mudança é muito fácil para a gente que está na nossa posição falar assim, aquela loja de shopping que está fechada há quase um mês, ele tem que migrar para o e-commerce. Aquele restaurante que está fechado tem que ir para o delivery. Mas e você, cara, sabe? Não é um negócio tão fácil. A gente, por exemplo, viu uma oportunidade muito clara dentro da Omni, porque há muito tempo a gente já vinha atendendo empresas de maior porte, tá? Empresas de 50, 70 milhões de faturamento, que é muito maior do que o nosso cliente tradicional. Só que esses caras estavam vindo sozinhos. Tá? E nós não íamos atrás deles, porque eles já tinham gastado milhões em outras plataformas, não queriam nem ouvir falar nisso. Eles falavam assim, não, eu tenho outras prioridades para cuidar dentro da minha casa, eu já sofri muito com a implantação de software, eu sei que vai ficar 10% do custo, mas eu não tenho tempo de ver isso agora. Mas olha que bonito, veio a crise e as prioridades viraram todas de cabeça para baixo. E agora essas empresas que estão rodando RP dinossauro, né? Esses RPs antiquados, pesados, caros, todos estão falando, como que é mesmo aquele papo de redução de custo para 10% do que eu gasto? Então, e a gente pivotou a grande parte da nossa força de vendas para justamente buscar clientes maiores nesse momento. Porque para eles, falar em redução de custo faz todo sentido nesse momento. Então, estou dando um exemplo aqui do que a gente fez, mas eu acho que nós temos que partir para o ataque também, não ficar só na defesa. Muito obrigada, Lombardo. Eu vou pedir para a gente guardar as perguntas e a gente já passa para a segunda palestrante, a Mariana, e aí daqui a pouquinho o pessoal volta, depois da terceira apresentação, com perguntas para os nossos convidados. Por favor, Mariana, você tem 10 minutos. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Bom, eu queria, acho que, compartilhar 2 coisas. Acho que, primeiro, como é que a gente tem feito e passado por tudo isso na Microsoft, e depois também contar um pouquinho de como é que a Microsoft tem apoiado os clientes, que tipo de tendências e números que a gente tem visto, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Acho que o primeiro ponto super interessante é que desde que eu trabalho na Microsoft, e aí vai fazer alguns anos já, né, mas há mais de 9 anos, a gente já tinha uma cultura de trabalho remoto. Né? Então, desde daquela época, quase 10 anos atrás, a gente já trabalhava, já tinha todo o aparato necessário para a gente fazer o home office, a gente já tinha isso instituído dentro da cultura da empresa. Então, obviamente que numa situação como essa, a gente nunca pensou num cenário de isolamento forçado, né? E aí esse é o grande desafio, mas obviamente a gente, de certa forma, estava mais preparado. E a coisa mais engraçada é que tecnologia era só um pedaço de tudo isso, né? A gente falou, mas como é que a Microsoft não sofreu nenhum impacto? A Microsoft deve estar trabalhando de forma super transparente, sem nenhuma perda de produtividade. E não é verdade, né? Porque acho que o principal ponto aqui tem muito a ver com o cenário que você está inserido hoje.
E você estar 100% no cenário de isolamento nos força a ter certos comportamentos, nos força a rever um pouco das políticas que a gente tinha. Então, eu estou contando tudo isso aqui até para colocar alguns pontos que a gente, nessas últimas semanas, a gente estabeleceu lá na Microsoft para ajudar o trabalho em casa, o trabalho de casa, né? O trabalho 100% de casa. Isso sempre aconteceu de uma certa forma, mas agora a gente está num cenário onde a gente não tem opção de ir para o escritório, a gente não cruza com as pessoas mais no café. Eu falo que hoje eu faço muito mais calls, por exemplo, porque antes o que eu resolvia numa ida ao banheiro, numa ida ao café, hoje eu tenho que fazer um call, né? Marcar um call na agenda das pessoas, eu tenho que ligar para as pessoas, eu tenho que parar. Então, tudo isso muda um pouco a dinâmica do dia a dia. Mas quando tudo isso começou, a gente achou que fosse talvez ser até mais fácil, né, para a gente, que era uma empresa que já estava acostumada a lidar com esse cenário. E no final a gente viu que não, né? Então a gente estabeleceu algumas ações que eu queria até compartilhar com vocês, porque eu acho que muitos de vocês talvez estejam passando por isso. Mas a gente viu que as pessoas isoladas nas suas casas, elas estavam mais sufocadas, né? Com ansiedade, com tudo que estava passando no momento, nesse momento, com perguntas, com questionamentos. E a gente viu, conversando com algumas pessoas, que essas dores eram comuns. Então, uma coisa que a gente decidiu estabelecer foi encontros mais frequentes. Então, hoje a gente, por exemplo, marca com a área toda, com a minha área toda, né? Encontros semanais de 1 hora, sem agenda definida. Às vezes a gente coloca algum tópico, mas simplesmente para as pessoas poderem desabafar, para poderem compartilhar as dores. Às vezes a gente joga algumas perguntas para provocar mesmo. E a gente vê que está todo mundo na mesma situação, né? Todo mundo com a mesma angústia, com a mesma ansiedade. Será que eu vou perder meu emprego? O que vai acontecer amanhã? Quando é que eu vou conseguir rever de volta as pessoas? Então, esse tipo de encontro ajudou bastante, porque no final a gente viu que isso era muito comum, que as pessoas conversando e colocando para fora, externando toda essa dor, ajudava também a dar uma acalmada na ansiedade. A gente começou a fazer happy hours virtuais, acho que isso foi uma proliferação aí, né, em todos os lugares, mas a gente começou a marcar esses encontros mais sociais e menos de negócios, simplesmente para a gente ter encontros. E a gente viu que muitas das pessoas lá na empresa eram pessoas que moravam sozinhas, né? Então, elas colocaram como dor, gente, eu estou muito sozinha. Eu não posso ver a minha família, não consigo ver ninguém. Antes eu tinha o trabalho, né? Ia para a empresa, ia para o escritório, almoçava com as pessoas. Inclusive, a gente fez uma lista de pessoas que se ofereciam para almoçar com outras através de videoconferência. Nossa. A gente criou uma série de ações justamente porque a gente entendeu que era um momento diferente, né? Um momento pelo qual a gente, apesar de ter toda a tecnologia, a gente nunca tinha passado antes. E a gente também determinou uma nova etiqueta de trabalho, né? Porque uma vez que você está em casa com todos os afazeres domésticos acumulados, né? Que é o meu caso, por exemplo, filha pequena, roupa, louça, comida, etc. Você tem a mesma agenda, né? As mesmas 24 horas e você tem que tentar encaixar tudo isso na sua agenda. Então, a gente combinou que, por exemplo, a gente bloquearia as nossas agendas nos horários onde eu precisaria, por exemplo, dar uma atenção maior para minha filha, onde eu precisaria, por exemplo, fazer o almoço dela. Então, a gente meio que tem se alternado. Obviamente, com meu marido aqui em casa, a gente também criou uma parceria interessante, onde ele põe na minha agenda as reuniões em que ele precisa que eu esteja com ela, dando atenção, etc. Então, a gente está criando quase que um novo normal, né, para essa situação toda. E aí eu estou colocando tudo isso, quis dar o exemplo da Microsoft, porque no fundo a tecnologia é só um habilitador, né? A gente vê que o sucesso de tudo isso está realmente nas pessoas adotando a tecnologia, as pessoas adotando novos comportamentos. E isso tem muito a ver com a cultura da empresa. A Microsoft, obviamente, era uma empresa que já vinha num processo de transformação cultural há algum tempo, e isso, obviamente, facilitou todo esse processo de trabalho remoto. Mas no final do dia tem tudo a ver com quão rápido, né, as empresas vão conseguir passar por esse processo aí de transformação cultural que já vinha acontecendo. A tecnologia ajudou a acelerar e, obviamente, a pandemia acelerou muito mais, né? Então, a gente tem acompanhado aí os números, né, de adoção de tecnologia e os números são assustadores, né, no bom sentido. A gente teve na nossa plataforma, que é o Microsoft Teams, que é o nosso hub de colaboração, um aumento aí de 300% na quantidade de usuários no último mês, indo para 44 milhões de usuários. Em uma semana a gente teve 12 milhões. Naquela semana mais crítica, né, que foi no começo de março, né, na segunda quinzena de março,
12 milhões de usuários adicionados novos no Teams em apenas uma semana. E isso era o número que a gente tinha há 3, 4 meses atrás. A gente viu um boom acontecendo, né, em alguns setores. Então, por exemplo, no setor de educação, né, e as escolas, obviamente, tentando manter ativas as aulas, a gente viu mais de 183 mil tenants sendo criados somente por escolas. Então, realmente teve uma explosão aí no aumento do uso também por determinados setores. E a gente bateu um recorde em um único dia de 2,7 bilhões de minutos em reuniões. Esse foi o número agora do começo de abril, que é 3 vezes maior que o número que a gente tinha fechado em março. Então, deu para a gente fazer um comparativo bastante claro. Então, esse é o processo que a gente está vendo, né? Acho que a pandemia ajudou a gente a acelerar todo esse processo de adoção por tecnologia, né? Então, as empresas, como o Marcelo comentou, algumas estão indo meio, né, no forceps, a gente vai empurrando, outras já vinham num processo. Mas o fato é que a gente tem visto nascer algumas tendências diferentes. Então, a gente está, além desses números que cresceram absurdamente, a gente tem visto também, por exemplo, pessoas tentando criar conexões mais humanas através dessas reuniões. Então, hoje a gente sabe que o vídeo, por exemplo, utilizado em reuniões, ele cresceu 2 vezes o número. As pessoas estão querendo se conectar mais, né? Então, obviamente, elas acabam usando esse recurso, coisa que a gente não via antes. Então, 2 vezes mais o número de reuniões hoje com vídeo. A gente viu que as pessoas também estão adotando um horário de trabalho mais flexível. A gente viu um aumento em 1 hora no uso do Teams, com o que a gente tinha antes em fevereiro. Não porque as pessoas estão trabalhando mais, mas porque elas estão buscando horários alternativos, né? Então, muitas vezes você começa a trabalhar ou recomeça a trabalhar mais à noite, né? Mais para o final do dia, depois que você consegue organizar a sua rotina em casa. Então, esse também é um dado de tendência que a gente tem visto. E um outro número muito interessante também foi a questão do uso de celular, né? Então, a gente viu que o trabalho remoto ele também virou um trabalho não só remoto, mas muito mais móvel, né, com o celular. E a gente viu que o uso do Teams em celulares ele cresceu 300%. E principalmente nas áreas mais afetadas como escolas e governo. Enfim, então essas são algumas das tendências que a gente tem visto. Acho que a gente, como empresa, segue aí apoiando os clientes nesse processo todo de mantê-los conectados, de mantê-los operantes. A gente tem o desafio de, acho que, liderar essa jornada junto com o cliente, né? Uma coisa é o trabalho remoto, uma coisa é você estar conectado, né? Depois vem toda a questão de como é que a gente faz isso de forma segura e como é que a gente começa a analisar se tudo isso que está acontecendo dentro das empresas está sendo produtivo ou não. E aí entra um pedaço também de inteligência artificial, um pedaço de analytics importante que a gente vai começar a discutir com os nossos clientes agora. Mas acho que a grande conclusão que a gente tem aqui, vendo também outros países que já estão nessa situação antes que a gente, como a China, por exemplo, é que esse cenário não vai mudar, né? A gente acho que transformou o cenário, não vamos voltar para o que era antes. A gente, mesmo na China, que já voltou, né, o trabalho, as empresas já quase que voltaram a operar, a gente continua vendo um crescimento na adoção de ferramentas, a gente continua vendo um uso intenso de reuniões. Então, eu acho que é um caminho sem volta, né? Isso que a gente tem percebido, acho que a gente está, de fato, agora estabelecendo um novo normal de trabalho, né? A gente está, acho que, partindo de um novo patamar. E acho que isso é o mais interessante, né? E a gente está aqui, acho que, justamente para tentar apoiar os clientes e fazê-los com que eles consigam passar por essa fase aí da forma mais tranquila possível. Perfeito, muito obrigada. Impressionante, vocês conseguem manter. Muito obrigada, Mariana. Nossa terceira apresentação é como a nuvem foi decisiva para suportar o teletrabalho neste momento, com o Lauro de Lauro. Bem, gente, obrigado aí pelo convite. É muito bom aí poder debater, trocar ideia com vocês, trocar um pouco de experiência, né? Bem rapidamente, a Sky é uma empresa também de 6 anos, ela vem dobrando de tamanho. O principal produto é mover workloads mais tradicionais. Imagina todos os RPs de mercado, e aí no contraponto do Marcelo, né, mais de 85% do mercado ainda são monolitos, são 2 camadas. Então, grande parte do PIB passa por aplicações monolíticas de 8, 10, 12, 15 anos atrás. Tá? O nosso negócio é mover essas aplicações para a nuvem. Então, vocês imaginam o que aconteceu assim que foi decretado
né, a gente tem que ficar efetivamente isolado nos nossas bases, efetivamente, nossos escritórios, tá? Então, é fácil falar de uma empresa startup que tem 6 anos, que nasceu totalmente digital, que todos os funcionários já tinham algum esquema de trabalho remoto, então mover de uma segunda para uma terça os 150 colaboradores e passar a operar de modo totalmente remoto não teve nenhum impacto no negócio, desde a área de suporte, atendimento, desenvolvimento, vendas. Então, para a gente é muito tranquilo, mas para aquele empresário, aquela empresa que tem um monolito lá instalado num servidor, lá dentro do quartinho refrigerado no canto da sala da diretoria, foi um impacto muito grande. O que a gente fez foi mover, mês de março foi o mês que a gente trabalhou 18 horas por dia fazendo move de RPs para dentro das nuvens. Então, se a gente analisar os números que aconteceram, e a gente vai pegar algumas estatísticas da Cisco, algumas informações da Vodafone, para cada país houve um volume diferente de consumo de internet. Ele não foi, apesar de ter sido muito grande, a gente está notando, e estamos aqui fazendo uma videoconferência com uma tranquilidade muito grande. Eu estou a 100 km de São Paulo, no interior, e não sofri absolutamente nenhum problema de conexão. Então, a prova maior, a internet aguentou. Segundo, as nuvens estavam aí para ajudar. A gente conseguiu fazer um movimento muito grande de mover, e aí a gente está falando de todas as nuvens disponíveis e de primeiro mundo, aí, né, de primeira qualidade. O movimento aconteceu, ele vem acontecendo. Concordo plenamente com o Marcelo e com a Mariana no sentido da mudança. Eu acho que o coronavírus ele virou a alavanca, o movimento daqueles que eram um pouco reticentes de levar suas cargas de trabalho. Isso vai acontecer de uma forma contínua daqui para frente. Ainda no estilo brasileiro de ser, né? Pouco planejamento, muito go horse, vamos na porrada e vamos fazendo. Mas eu acho que a crise vai ajudar um pouco melhor no planejamento empresarial, tanto no ponto de vista de contingência, de redundância, de segurança e assim por diante. A gente compartilha das mesmas questões que a Mariana colocou em relação ao time. A gente tem uma reunião com 150 todas as sextas-feiras às 8h30, onde o CEO passa todas as mensagens, posicionamento, churn, totalmente transparente tudo que está acontecendo, tudo que a gente ganhou, tudo que a gente perdeu, como estão os casos. Cada time tem suas reuniões de daily. A gente fez 2 vezes por semana, e aí mais setoriais, mais de grupo, eventos. A gente tem as quintas-feiras um churrasco que é totalmente virtual, cada um na sua casa, e assim por diante. Tá? A gente tem apoiado muito o pessoal, a gente tem feito controle diário pela RH das ocorrências, não só nos colaboradores, mas nas pessoas, né, em volta, a família, e apoiando. Então, de novo, a gente tem um movimento muito forte de mudança, mas a gente não estava preparado. Então, não dá para dizer que a crise agora vai ser um movimento tão grande que vai mudar completamente. As pessoas não tinham cadeira decente, e elas me falando da grande maioria, eles não tinham conexões que suportassem volumes tão grandes, e assim por diante. Então, o que eu imagino e que acho que acontece pós-crise a gente vai entrar num novo normal, que realmente as pessoas e as empresas vão pensar na sua situação, mas a gente vai passar uma fase onde ainda nós vamos ter que segurar muito caixa, ainda nós vamos ter que passar por um momento muito duro de readaptação, né, dos times. A gente vai recebendo ligação, o meu gerente do banco acabou de ser demitido, tem um movimento muito forte de as empresas se readaptarem à nova necessidade de caixa, né? E isso vai gerar um momento de economia. Então, a gente recebe, um dos trabalhos que a gente faz é a otimização de custos em nuvem, né? Então, imagina o volume de trabalho que a gente recebeu em março de empresas que estavam no player A, no player B, no player C, e movendo de um para outro e pedindo otimização do A para o B e verificando o custo de um contra o outro. Então, a palavra geral hoje é impacto em custo, minimizar a caixa, e isso é um movimento forte aí que a gente vai continuar vivenciando nos próximos meses. A principal função é segurar a gente, né, na nossa área, principalmente pessoas, a aquisição de pessoas de determinada qualidade ou do ponto de vista de conhecimento, ela está cada vez mais difícil, então perder alguém deles agora é crítico.
Então, a gente tem aconselhado toda a cadeia. A inadimplência tem aumentado, a negociação no sentido de pedir, olha, me fixa dólar, a gente trabalha muito com dólar variável, então me fixa dólar nos primeiros 3 meses, e a gente tem negociado o tempo inteiro, apoiado todas as iniciativas que fazem sentido. Então, esse novo normal, ele vai acontecer, na minha visão, não tão imediatamente, ele vai ser talvez pós o momento de impacto. A gente está vivendo esse momento de impacto. Do ponto de vista das tecnologias, sim, a gente tem uma adoção muito mais massiva e principalmente fora do mercado nosso aqui, que estamos todo mundo basicamente dentro do mesmo segmento. Tá? Se você olhar o crescimento de redes como a House Party ou a Nextdoor, que são sites americanos que já estavam antes da crise, né? Ligados a pessoa com grupo, ou pessoa com a vizinhança, cresceram 70%, 80% em quantidade de usuários de começo de março para cá. Então, realmente a mudança é grande. O importante é saber como é que ela vai se sustentar depois disso. Do ponto de vista tecnológico, acho que os impactos, a gente mostra uma solidez de tecnologia, né? Isso acho que foi a maior prova. A gente não imaginava, ou eu não tinha muito claro, eu estou nessa área desde 82, um volume explosivo de conexão e de acesso e de consumo de software, conseguir suportar um mundo, né, dentro da sua realidade. A gente sabe que isso é para uma parte, né, dessa nossa população, uma outra boa parte ainda está se adaptando, está aprendendo a conviver, está aprendendo a usar os instrumentos, mas eu acho que essa é a grande mudança, esse aprendizado, essa mudança de cultura e do consumo de tecnologia para a grande massa, né? O movimento dessas empresas que estavam mais reticentes de consumir, principalmente em nuvem, agora está provado que a gente não vai se livrar. Existem mais de 1.700 tipos de corona. Então, a gente não sabe se vai ter um outro corona, né? Então, acho que a lição maior é não dá mais para viver sem ter alternativas e sem pensar, né, de alguma forma em minimizar risco. Então, acho que um panorama não pessimista, não quis passar nada nesse sentido, mas muito realista. A gente mexe com empresas de porte de médio supermercadista até alguns relativamente pequenos com um RP que tem 6 usuários e que, se não tivesse ido para a nuvem, ele tinha efetivamente quebrado, porque nem faturar ele ia faturar. Então, é uma realidade muito, muito, muito próxima do que a gente está vivendo, não só no Brasil. Tá? Então, acho que era isso. Muito obrigada, Lauro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se temos perguntas. Se vocês quiserem fazer algum apontamento. Eu tenho uma pergunta, enquanto o pessoal vai encaminhando aqui. Nós falamos sobre essa mudança de mentalidade, né, para que o uso dos meios tecnológicos e digitais seja assimilado ao trabalho. Eu acho que talvez o Lauro possa me responder primeiramente sobre a experiência com seus clientes no protocolos de segurança, porque eu tenho conversado com pessoas, inclusive em outros países, algumas empresas trabalhando remotamente, os funcionários têm dificuldades com pequenas operações em função do sistema instalado lá, e que preza, na verdade, a evitação de hackers em um sistema extremamente complexo. Como é que está a experiência hoje dos seus clientes? Que eu imagino que os novos que estão começando não têm tanto isso, porque movidos pela necessidade, pela urgência que foi provocada com a perda de faturamento, não estão focando nisso, mas quem já trabalhava em nuvem, já trabalhava à distância, tem uma maturidade de análise. Bom, Carla, é muito nessa linha que você falou, mas a gente pode dividir só em 2 grupos, tá? Quando você fala em mover rapidamente uma força de trabalho que estava com seu desktop plugado na mesa lá, o seu notebook, e dentro daquele ambiente corporativo, seja o tamanho que for, com um certo nível de segurança, você já tinha um antivírus na rede, já tinham sido bloqueados as conexões ali por USB, o que seja, tá? Já tinha um Fire, alguma coisa assim. Na hora que você move eles rapidamente para a ponta, e teve empresas que a gente vivenciou onde lá na casa do
colaborador não tinha um microprosódio, tinha o filho que fazia essas coisas na escola. Ele teve que levar esse equipamento para dentro. Teve empresas que moveram 150, 200 endpoints, né, ou seja, equipamentos para dentro da casa dos clientes. Então, sim, aí há uma fragilidade maior, né, muitas vezes uma conexão aberta em cima de uma DSL contratado na casa dele, ou que seja, ou até em alguns casos um 3G, um 4G. Então, o endpoint ficou e está mais vulnerável, sim. Tá? Quando você leva um sistema para a nuvem, você já toma todas as garantias do ambiente que ele vai. E lá a gente consegue garantir boa parte. No nosso caso, como a gente entrega num browser, não tem nenhum acesso direto ao sistema, a gente consegue dar uma garantia nível de tela de transmissão muito, muito controlada. Tá? Não tem um acesso onde um endpoint poderia transferir uma vulnerabilidade maior, uma situação. O que é interessante é que, de alguma forma, o volume de tentativas de invasão no nosso... A gente está falando hoje de mais de 26 mil servidores rodando, tá? A tentativa de invasão não aumentou em volume nem em número tão significativamente porque a gente está vivendo uma crise. Isso é um bom sinal. Né? Uhum. O que sim, os endpoints estão muito mais vulneráveis e isso deve trazer problema. Né? Então, essa é a visão. Alguns casos, a instalação de antivírus remoto o pessoal tem feito, seja, passado a primeira semana, a segunda semana de tentar botar para funcionar e botar para rodar, vem o trabalho de rescaldo aí de problemas e de segurança. Tá? Logicamente, grandes problemas com riscos de, né, seja, a gente tem riscos cibernéticos, sim, eles são, de certa forma, um problema lá no endpoint, mas a gente não consegue nem falar ainda e pensar ainda em questões de privacidade. Acho que a privacidade foi a que mais sofreu nesse período e vai sofrer nos próximos meses. Obrigada. Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. No nosso painelzinho não está aparecendo. Eu tenho várias, eu posso continuar. Se ninguém me interromper, eu vou perguntar para a Mariana. Hoje, com a experiência do Teams, a gente também vê os professores e a gente vê que é uma nova realidade para os professores, e a Microsoft tem inúmeras iniciativas para aproximar a tecnologia de diferentes públicos, né? Só que existem hoje qualquer realidade, as escolas, os professores estão conseguindo utilizar os softwares, os produtos da Microsoft para educação, para ensino, elas estão precisando de algum suporte também em termos de treinamento, em termos de entender, porque eu estou falando até por uma experiência pessoal, um professor amigo que ele fala, eu sou totalmente analfabeto digital, ele dá aulas para high school, aqui, só para esclarecer, eu moro a 50 minutos de Nova York, depois eu conto essa história, mas ele aqui, os professores foram para os sindicatos e renegociar os contratos para não ter as imagens deles exibidas com receios de uso dessas imagens online pelos alunos posteriormente, mau uso das imagens, quer dizer, é toda uma nova mentalidade. Já vi vídeos de professores dizendo, não sei trabalhar, não tenho didática para trabalhar no universo remoto, digital, né, Mariana? Se você pudesse falar como é que está, se vocês têm recebido solicitações de suporte nesse sentido, seria interessante. Sim, acho que escolas com certeza acho que foi um segmento que mais cresceu assim no uso de Teams. E obviamente vem as solicitações com relação a treinamentos, acho que como você mencionou, vários dos professores, os alunos conseguem se dar melhor, né? Principalmente os mais jovens, a gente vê que eles nunca têm problema com tecnologia. Agora, de fato, o professor que sempre deu aula em sala de aula, né? E se você pensar bem assim no cenário de várias indústrias, eu acho que, e pensar como era a escola na época, 50 anos atrás, e como é a escola hoje, a sala de aula não mudou. Uhum. Né? Com pouquíssimas exceções, a sala de aula é exatamente a mesma, o mesmo quadro ali na frente, talvez com alguma tecnologia adicional, mas na minha visão, quando você vê, por exemplo, a indústria de manufatura, quando você vê finanças, né, passando por um processo de digitalização, quando você vê várias indústrias evoluindo, a escola, para mim, o setor de educação é uma que evoluiu muito pouco nesse sentido. Você vê a medicina também, né? A medicina, se você comparar como era 50 anos atrás e como é hoje, totalmente diferente. E para mim, acho que o ambiente que menos
teve mudanças nesses últimos anos foi a escola. Se eu pegar uma foto agora na internet de uma escola, de uma sala de aula de 50 anos atrás e pegar uma agora, você vai ver pouquíssima diferença, né, no aspecto geral. Então, de fato, eu acho que as escolas, com certeza, foi um dos setores que mais tem enfrentado, acho que eu não diria dificuldade, né, mas eu acho que tem um processo ali de adoção mais longo. Então, a gente tem um time de especialistas que atua só com o setor de educação. A gente tem, inclusive, professores, embaixadores que atuam diretamente com os professores, justamente para ensinar o uso da tecnologia, mas o uso da tecnologia aplicada, né? A forma como a gente, empresa, como a gente usa lá na Microsoft, ou como a gente está usando aqui, é muito diferente numa dinâmica de sala de aula. Então, hoje a gente tem um time de especialistas em educação, inclusive professores, para justamente falar e ter uma abordagem muito mais focada. E a gente está formatando justamente um time de Customer Success voltado justamente para processos de adoção em escola exclusivamente, porque a gente entende que ali é um setor que realmente a gente precisa ter um foco maior. Mas, de fato, acho que escola, na minha opinião, talvez seja o segmento ali que mais tenha sofrido o impacto, acho que nos dois sentidos, né? Acho que tanto o ponto positivo de poder usar a tecnologia, mas também que evoluiu pouco e agora precisa de muita ajuda nesse processo todo de adoção. Carla, posso fazer um comentário sobre isso? Por favor. Eu estou vendo. Juntando até algumas coisas que a Mariana disse, ou seja, das pessoas estarem isoladas, se sentirem sozinhas, e até para manter, acho que assim, o convívio, uma recomendação que a gente sempre dá para todo mundo cara, mais do que nunca a gente precisa ver, ser visto e falar. Então, façam suas reuniões de câmera aberta, né? Ligue a sua câmera. Trabalhe vendo a outra pessoa, faça a reunião vendo as outras pessoas, sabe? Tem uma mania, eu entendo até o caso lá de privacidade dos professores, nível de exposição muito amplo, mas quando você está num grupo fechado de trabalho, que são os seus teammates, né? São as pessoas que trabalham com você, assim, não há por que você não abrir a câmera, tá? Porém, isso vai até um certo ponto, tá? Eu já vi também empresas, muitas empresas, até clientes da gente que eu tenho contato, falando assim, olha, para a gente manter aquele mesmo ambiente que a gente tem no escritório, open space, etc., nós vamos usar a ferramenta aqui XYZ e manter a câmera de todo mundo ligada o tempo inteiro, né? Para todo mundo ver todo mundo. Cara, eu acho que aí, assim, passou do limite. Por quê? Porque, assim, a mensagem que você está entregando para o funcionário nesse momento é o quê? Eu quero estar de olho em você. Eu não confio em você. Eu não confio que você vai estar trabalhando. E eu acho que a pior coisa que pode acontecer para um líder estando remoto com o seu time é o time perder a confiança no líder e vice-versa, sabe? Uhum. Perceberem que a confiança, que eu acho que é a base de uma relação, e principalmente de uma relação de liderança, ela foi afetada. Então, eu não gosto dessa atitude de, cara, vamos manter o dia inteiro a câmera aberta de todo mundo para simular o ambiente do escritório. Eu acho que aí já passa um pouquinho do limite, porque é entendido como falta de confiança. Fora isso, reuniões, videoconferências, tudo isso daí. Gente, câmera aberta, por favor. Pois é, mas você sabe que é uma questão de, novamente, mentalidade e cultura corporativa. Algumas empresas, não as de grande porte, médio e pequenas, não têm essa mentalidade e vão acabar propondo esse macro gerenciamento performático do seu colaborador, quando existem outras ferramentas digitais que dariam esse mesmo controle. Porque eu lembro, já ouvi de gestores, você consegue uma performance remota satisfatória do profissional de C-Level, mas você não consegue do profissional júnior. Eu mesmo já estive em times onde eu era autorizada a trabalhar em home office, quando isso não era um assunto a ser discutido no Brasil, e ninguém no meu time não era, porque meu supervisor entendia que eu ia entregar, né? Eu fazia essa entrega. É uma coisa de mentalidade. Ao invés de haver um estímulo para que todo mundo se adapte,
existe esse outro controle que beira a invasão da privacidade, que de novo é esse novo desafio de estar para a internet. Eu estou vendo a resposta aqui eu queria só compartilhar a resposta da Mariana com os outros participantes. Olha, alguém perguntou se existem treinamentos gratuitos para os professores e a Mariana comentou, e se você quiser estender a sua resposta, Mariana, que sim, existem treinamentos online gratuitos, estamos fazendo eles semanais no Teams para ajudar os clientes nesse momento. Se você quiser completar alguma coisa, Mariana, fica à vontade. Eu vou, se vocês me permitirem, eu posso compartilhar o convite. A gente tem feito, por conta desse momento que a gente está vivendo e da demanda por treinamentos, a gente tem feito uma live toda semana. Inclusive, eu acho que essa semana foi hoje já. Então, a gente, toda quarta-feira tem um específico e aí é livre, pode ser aberto para quem quiser. E a gente já dá justamente dicas de como utilizar a ferramenta, né? Tem a questão prática e também tem a questão da etiqueta, né? O que fazer, questão da câmera, coisas que a gente recomenda no dia a dia para tornar a experiência mais produtiva. Mas eu posso colocar, assim, o treinamento aqui que eu vi que tem gente, né? A Abis aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Legal. Pera, deixa eu só contribuir com uma coisa. Acho que um dos problemas do trabalho dessa forma que a gente está tendo que viver agora, e acho que um problema de cultura nas empresas, é quando você tem um processo assíncrono e um processo síncrono. A gente está acostumado a processo síncrono. Então, chama o cara, liga para ele, manda ele vir para minha sala. Vou até lá, levanto, falo com ele. Me dá a informação agora que eu preciso, né? Então, no modelo já mais novo, mesmo quando você trabalha em squads, em times mais ágeis, os dois processos têm que funcionar ao mesmo tempo. Ou seja, tem coisas que eu preciso saber agora, tem coisas que eu posso saber daqui a pouco. Ou seja, a possibilidade de você usar métodos assíncronos para comunicação, ou seja, eu posto lá e espero você responder. Eu não preciso disso exatamente agora. Então, essa relação entre a ansiedade de querer resolver as coisas e usar o síncrono de todo jeito, então, vai para o WhatsApp, vai pela câmera, vai pela ligação, vai pelo todo lado porque eu preciso da informação. Mas será que aquela informação é para agora? Ela pode ser depois. Se ela pode ser depois, ela pode ser um processo síncrono ou assíncrono, né? Então, assíncrono e assim vai. Então, eu acho que é um problema de cultura do nosso modelo de colaborar, né? Quando você trabalha em processos mais ágeis, você aprende a trabalhar dessa forma, de forma assíncrona e de forma síncrona, né? Para isso, você faz reuniões focadas, mais diárias, resolve os problemas. Ok, dispara todo mundo, vai fazer o check-up de novo amanhã, vai disparar durante o dia todos os processos assíncronos, vai coletar informação para fazer sua análise e vamos para o próximo, né? Aquele é pilotar um cockpit em tempo real, talvez no mercado financeiro, alguns outros mercados, né? Mas não é todo mundo que precisa disso, né? E escola deveria trabalhar nesse processo de forma muito mais dinâmica, pegando o gancho de escola, onde essa cadeia entre usar o digital, usar tudo que já tem que normalmente fazer, que são os trabalhos em casa e tal, e esse conjunto funcionar de forma harmônica, não aconteceu, né? No Brasil, muito pouca, e normalmente são as que têm efetivamente maior renda, né? As escolas com maior renda que conseguem ter todo esse aparato e não tiveram um grande impacto. Você pegar os grandes de São Paulo, todas elas operaram de forma muito tranquila na semana seguinte a todo mundo está em casa. Agora, as médias e pequenas, mesmo particulares, sofreram porque tinha um provedor pequeno que não conseguia entregar o volume, a aula caía, a entrega não foi, aí dá férias para todo mundo para se organizar para ver o que acontece semana que vem. Então, essa é a realidade. Pois é, vocês comentaram que, você comentou, Lauro, que nós temos uma infraestrutura hoje de internet que tem sido satisfatória, né? Na medida do possível. E isso até é surpreendente considerando o volume, né, a demanda, o aumento de demanda que a gente tem enfrentado nas últimas semanas. Não tem nenhuma instabilidade ou questões que assim precisam ser ainda acomodadas em termos de infraestrutura no Brasil? Então, se a gente analisar, existem várias estatísticas aí que acontecem, a gente consegue ver os números por várias frentes diferentes, tá? As operadoras de telefonia, as operadoras de backbone, os entroncamentos de nuvem. Então, quando você junta essas informações e começa a ver, todas elas dão indicativos e estão claramente em um volume de 30% a 60% maior do que o equivalente ao mês de fevereiro, fora a China, tá? Que a gente não tem informação da China. Mas você pegar Hong Kong, ela teve pico em fevereiro de 40% de consumo. Tá?
a gente entende que está provado que você consegue segurar 50%, 60% de carga com a ajuda dos grandes entroncamentos. Então, é uma Netflix que diminuiu o push de dados, um Facebook, é a Microsoft que aumenta lá a quantidade de recursos em algum lugar, e a AWS no outro, o Google no outro. Então, todo mundo, dentro de um processo de crise, passou por picos de consumo de Black Fridays, né, que são pré-testes de volumes gigantes, né? Então, as estruturas estão aí e seguraram. É lógico que na borda do nosso país, então lá no Acre, talvez o problema seja completamente diferente aqui do Sul e do Sudeste, né? Então, logicamente, mas isso é uma questão de capilaridade da rede. Ela não, com crise ou sem crise, ela tem problema, né? Mas os grandes entroncamentos, eles estão de pé e aguentando a porrada. Quer dizer, daqui para frente, ela tende a ser estável e voltar a um patamar maior, mas não mais no que era, nem tão pico tão alto. Então, assim, a infra aguentou, está segurando e pode vir, pode continuar como está. Pois é. Eu tenho uma outra pergunta aqui, ômega 47, talvez o Lombardo possa começar a responder, e depois Mariana e Lauro. Boa tarde, um grande desafio nessa evolução é conseguir adequar nossas leis trabalhistas para o trabalho remoto. Muitas empresas ainda têm resistência por conta dessas lacunas trabalhistas. Vocês esbarram nesta questão? Imagino que com a experiência dos clientes. Lombardo, você quer falar um pouquinho? Olha, isso foi um negócio que alguns sindicatos em algumas regiões tinham restrições e tudo isso aí foi por água abaixo muito rápido, tá? Então, absolutamente não houve problema com isso daí. A gente tem que tomar os mesmos cuidados de sempre, de respeitar a carga horária. A verdade seja dita, todo mundo que eu falo unanimemente diz que está trabalhando mais do que antes. Tá? Mas eu diria também que a probabilidade de algum juiz trabalhista não olhar de forma um pouco diferente o que está acontecendo nesse momento ali na frente é difícil, né? Mas todas essas restrições ao trabalho remoto, etc., que existiam, as poucas que existiam, não tinham muitas, né? Elas foram caindo rapidamente e os sindicatos abrindo mão, porque todo mundo enxergou claramente que isso é a base para a preservação do emprego e trabalha em conjunto com uma série de MPs que foram adotadas pelo governo. A principal é a MP 936, que permite a redução de carga de jornada de trabalho e também diminuição de salário proporcionalmente. Eu vi muitas empresas aderindo a essa MP, e também a outra que permite o financiamento dos salários, né? Mas aí é para empresas, estamos falando de empresas até 10 milhões de faturamento, que por 2 meses ela pode financiar 2 salários mínimos para uma série de funcionários, com uma condição de financiamento que assim, se você não planeja mandar demitir esse funcionário, né? Se você vê que no seu business você daqui a uns 4 meses você vai estar andando novamente, provavelmente é uma excelente oportunidade, uma excelente escolha, porque é um financiamento com custo de CDI, né? Isso não existe no mundo, né? É um custo baixíssimo, você não no-brainer você pegar, caso você veja que você vai ter uma recuperação rápida. Se você acha que vai ser 1 ano até você usar a força de trabalho desse funcionário, aí não vale a pena. Perfeito, obrigada. Mariana? Mariana, você quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Acho que no passado a gente via muita restrição e a discussão começava pelo jurídico, né? Antes de falar efetivamente sobre o cenário, sobre a produtividade. Então, acho que hoje mudou radicalmente. Hoje a gente raramente esbarra nessas conversas com o jurídico. Hoje acho que os ganhos são tão claros e a tendência é tão inegável que eu acho que a discussão jurídica de verdade, ela hoje não é mais tão relevante quanto era no passado. E com a evolução da CLT também, acho que a gente conseguiu tirar da frente. Pelo menos nesse período agora, a gente viu poucos questionamentos, pouquíssimos questionamentos. E, óbvio, depende muito da cultura da empresa, né? Tem empresas mais tradicionais, tem empresas que estão em indústrias mais tradicionais, então a gente tem um desafio de explorar algumas questões, mas, no geral, a gente não tem mais falado sobre isso.
Só para contribuir também, para aquele que já é associado da ABS e mesmo que não for e tiver interesse, a ABS tem todo um processo de acompanhamento jurídico de todas essas questões, né? O Rodolfo postou aqui um desses orientadores, tá? Então, essa discussão, ela é, assim, por mais que a gente diga que ela já passou, Mariana, do ponto de vista do tamanho da empresa, os impactos de um problema é uma porrada meio forte no caixa, né? Então, assim, é importante seguir, existem regras sim a seguir, existem acordos a serem feitos para que tudo funcione dentro da lei, mesmo a gente achando que um juiz pode ou não deixar passar. Na verdade, é minimizar risco tomando o procedimento básico que as orientações aí de agente orientador, que é bastante interessante seguir, tá bom? Muito bom. O pessoal está bem interessado na questão do Teams. Eu tenho mais uma pergunta para a Mariana, não sei se você tinha visto. Tem o Zoom, que é o que a gente está utilizando, tem lá seus programas de segurança que têm sido discutidos, né? Você percebe alguma adoção acelerada do Teams em função da fragilidade do Zoom? Ou que eles estão ajustando, mas em função do Zoom não ser uma ferramenta que estivesse totalmente estruturada para aquela demanda? Acho que a gente tem visto, acho que um dos motivos talvez seja esse, acho que não é o principal motivador, mas alguns dos clientes nos procuraram e têm questionado a respeito. Acho que para a gente a questão da segurança e da privacidade é uma questão super central. Como a gente faz negócio, os controles que estão dentro das ferramentas garantem 100% de privacidade do usuário e das empresas, a gente estabelece conexões seguras, a gente não explora nenhum tipo de informação, nem coleta nenhum dado que possa identificar, né, uma pessoa. Então, temos mais de 90 certificações de indústria, né, de normativas que a gente segue. Então, eu acho que esse é uma grande fortaleza. Acho que independente do que está acontecendo com o Zoom ou não, eu acho que a preferência e muitas vezes a escolha dos clientes por Microsoft tem sido muito pela questão de segurança, né? Então, a própria questão da LGPD, que agora ficou em segundo plano, né, por conta da pandemia, aí é um negócio que a gente sempre, desde o início, né, as nossas ferramentas nasceram já em conformidade, então, com certeza, a gente tem uma preferência dos clientes. É um dos pontos fortes que a gente tem nas nossas ferramentas. Perfeito. Você sabe, Lombardo, vou te perguntar, eu estava pensando na Lei Geral de Proteção de Dados, que ela entraria em vigor em agosto e foi postergada para o próximo ano em função do Covid-19. E você mencionou, Lombardo, sobre lidar com os dados de clientes, o aumento de empresas de médio porte procurando, né, soluções em cloud, procurando soluções mais amplas de gerenciamento, né, do seu negócio, e eles estão preparados para essa mentalidade de que desde o começo e desde já, embora a lei não entre em vigor agora, eles têm que entender que administrar os dados de clientes exigem diferentes níveis de gestão e de investimento, né? Sem dúvida. Olha, isso é algo que, na verdade, tem que ser observado principalmente pelos fornecedores das plataformas digitais operadas por essas empresas. Eu acho que assim, o fato de ter sido postergada essa obrigatoriedade não quer dizer grande coisa. Eu acho que todo mundo tem que se alinhar com isso agora, o mais rápido possível. Isso é a mínima obrigação, acho que, de qualquer provedor de plataforma digital, está extremamente bem alinhado com isso. Eu vejo que a maior parte das falhas que existem nesse sentido são ou de plataformas ainda não consolidadas ou, às vezes, usadas por empresas muito pequenas que ainda não tomaram esse nível de consciência. Quem está trabalhando com empresas um pouquinho mais estruturadas já foi questionado sobre isso pelos clientes e está buscando ser 100% compliant com o LGPD, mesmo antes da obrigatoriedade. Eu acho isso a mínima obrigação da gente. Mas o problema ele se expõe mais para as empresas menores, pelo que eu estou percebendo nesse momento. Deixa eu fazer uma correção. Muito obrigado, Alexandre Medeiros.
me corrigiu aqui, a lei ainda não foi postergada, ela ainda depende da análise por parte da Câmara dos Deputados. Em princípio, segue a data prevista no bojo da lei. É verdade. Muito obrigada, Mas Alexandre. tudo E é leva a muito crer bom que que vai seja ser. assim, viu? Porque é, Mas tudo leva é a porque é crer que vai ser. histórico, né? Como jornalista, eu posso dizer que acompanhei já diferentes indústrias e existe uma flexibilidade histórica mesmo, né, de como a gente tem algumas leis que envolvem o âmbito empresarial, né, no Brasil. E vamos ver então o que vai acontecer. Mas é bom que seria ótimo começar agora em agosto, porque nós na Channel investimos pesado para nos adaptar em tudo. A gente tem muita adesão de aplicativos, de plugins no nosso portal, que a gente teve que ir lá ver se tudo estava alinhado à nossa política de privacidade, e as pessoas têm que, enfim, dar trabalho, porque passa por uma gestão de CRM aí, de, né, cada vez que a gente olha nossa mailing list, a gente tem que fazer uma análise do quão aquelas pessoas querem estar ali, do quão elas não querem receber, por exemplo, uma newsletter, e elas têm esse direito, mas muitas vezes não tem a paciência de correr lá e na listinha do descadastrar, né? Então você já entra no bojo das más práticas quando ele vai lá e te coloca como um spam. Então, quer dizer, tem muita coisa que faz parte da gestão de dados do seu cliente, né? Do seu público. Tem aqui, deixa eu ver, tem mais aqui uma mensagem. É isso mesmo, o Alexandre estava falando exatamente, concordando com o Lombardo. Mais algum comentário? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Ok. A Mariana falou sobre as etiquetas, né? Etiqueta digital, né? Esse é um termo que tem sido foi cunhado mais recentemente. A gente tem visto tanta coisa engraçada nos vídeos corporativos, né? O pessoal realmente, porque está em casa, tem uma outra mentalidade, né? E se perdem. O Leonardo está pedindo para a Mariana compartilhar o link dos treinamentos semanais do Teams, se for possível. Deixa eu ver quem mais. Vou colocar aqui no chat. Obrigada. Da AB estão me perguntando como os palestrantes percebem o novo normal. Sendo profissionais de tecnologia, imagino que com muita oportunidade, né? Não. Não? Não. Eu já falei isso daqui em outras ocasiões e eu admito, né, que há um mês eu era um cara 100% contra home office. Né? Olha, Assim, revelações. exatamente. Eu era totalmente contra home office, porque, bom, é legal. A gente é uma startup crescendo super rápido, dobrando, triplicando ano a ano, uma maluquice. E o que eu sempre acreditei foi o quê? Olha, nós precisamos levantar hipóteses, refinar, testar, ir para frente ou jogar no lixo as coisas muito rápido. E assim, a presença do time ali e a interação do time para fazer essas coisas, esses ciclos de inovação rodarem muito rápido é essencial para a gente manter o nosso ritmo. Tá? Então, nós temos que estar juntos no mesmo local. E, incrivelmente, eu estava absolutamente errado. Tá? Hoje eu admito que sim, é possível você fazer isso remotamente, com disciplina, com uma série de outras premissas de trabalho, é totalmente possível. A gente moveu a equipe 100% para home office. Em 3 dias a gente moveu a equipe inteira. A gente tem aqui no Brooklyn, em São Paulo, perto da Ponte Estaiada, um prédio lá de 6 andares, que abriga 450 pessoas. A gente foi 100% para o home office muito rapidamente e, incrivelmente, tudo funcionando super bem. Bom, fico feliz de saber. Essa eu dou a mão à palmatória, que eu estava completamente errado, era um preconceito meu, era uma ideia pré-estabelecida, não é possível, era assim um paradigma que eu não estava disposto a lutar com ele, que eu aprendi que sim, que é possível, e provavelmente eu não vou ficar tanto no escritório quanto eu ficava antes, tá? Eu vou trazer uma contribuiçãozinha da minha equipe. Nós nascemos remotamente, funcionamos há 3 anos remotamente
e com muito instrumento de controle de produtividade, de trabalho, de gestão de projetos. A gente sabe exatamente o que cada um está fazendo, o que cada momento está fazendo. E eu acho que trabalhando no meu escritório aqui em paz, eu sou muito mais produtiva, sou menos interrompida com ligações, não tenho que... Porque tem uma cultura da deixa o telefone tocar e atende e tal. Não, se eu estou ocupada, eu não atendo o telefone e eu posso me concentrar. Eu acho que a qualidade do trabalho, às vezes, ele fica muito mais apurado. E tem as trocas de times. Apesar da distância, a gente tem as reuniões semanais, a gente tem os outros instrumentos que a gente está ali o tempo todo no Skype, mandando, compartilhando tela. A coisa acontece, dá para acontecer. Olha, tem uma pergunta aqui para a Mariana. Opa, tem mais um link aqui aparecendo. Mariana, uma coisa que gostaria de saber, o Alexandre Medeiros está perguntando. Ele percebeu que no painel de administração do Office 365 há uma adequação com a GDPR. Assim, ele questiona qual há uma tratativa de preparar o ambiente ao modelo de governança previsto na LGPD? Na verdade, acho que já foi lançado e eu acho que os clientes já receberam essa atualização, Alexandre. Pelo menos no Compliance Manager, quem tem acesso já consegue enxergar o template de LGPD. Se eu não me engano, foi feito agora acho que em março. Então, acho que já deve estar. Se você tiver problema, você pode me procurar que a gente te ajuda. Mas, teoricamente, o template já tinha sido incorporado da LGPD. Uhum. Muito bom. O Fabiano Campos me perguntou se eu posso indicar ferramentas de controle de produtividade. Sim, agora só lembro do Trello, mas eu vou ver. Acho que a Microsoft tem também alguma plataforma nesse sentido. Eu posso te mandar. Agora não, mas eu posso te mandar uma listinha. E aí você pode ver o que funciona melhor. Tem as opções gratuitas. Obviamente, a Premium sempre vai te oferecer muito mais. E tem algumas empresas que já desenvolvem soluções nesse sentido para, não vou nem citar agora, mas que para fazer o gerenciamento de trabalho dos funcionários e tudo mais. O próprio Teams é uma ferramenta colaborativa. Sim, mas eu acho que o que ele quer dizer, por exemplo, controle de produtividade em termos de horas de entrega. Eu acho que existem algumas ferramentas que ela registra, e eu sei, até por curiosidade, meu marido trabalha numa empresa global e ele, em função de ter uma empresa que tem que cobrar por hora os clientes, eles têm uma ferramenta que eles vão colocando lá quantas horas, começo e fim que você se dedicou a cada projeto. É uma mentalidade também muito norte-americana, porque eu já trabalhei aqui numa empresa que tinha a primeira vez que me pediram para fazer isso, eu achei um absurdo. Falei, olha, trabalho intelectual não funciona assim, né? A gente não consegue, sentei aqui para fazer esta newsletter, vamos escrever quantos minutos eu gastei. Fiquei um pouco chocada, mas funciona quando a empresa precisa medir o desempenho do funcionário. Eu vou fazer esse levantamento, Fabiano, posso te mandar depois. A própria Microsoft, a gente tem um adicional, um serviço adicional que é o Workplace Analytics, que inclusive tem tido uma procura super alta agora, porque justamente é uma ferramenta que consegue medir como é que está a sua empresa hoje na questão da colaboração e da produtividade, né? Então, mais do que falar quantos e-mails você manda, ele, através de inteligência artificial, por exemplo, consegue te dar um relatório, uma visão de que times, por exemplo, estão colaborando com quem, quantas pessoas, em que áreas, por exemplo, a gente está trabalhando fora do horário de trabalho, quais são as áreas que estão hoje mais sobrecarregadas em reuniões e com e-mails, e te sugere planos de ação. Então, você automaticamente, o sistema, já com base nessa análise, já te sugere um plano de ação. A gente falava muito pouco sobre essa ferramenta no Brasil, justamente porque as empresas não estavam, né, ainda nesse cenário de trabalhar 100% home office. E agora a grande preocupação das pessoas legal, coloquei todo mundo trabalhando em casa, como é que eu faço o gerenciamento das equipes, né? Então, a gente tenta ali controlar, e aí eu vi aqui que o Alexandre colocou o Planner, o Planner, né, usa uma metodologia de Kanban para você gerenciar tarefas e projetos, mas para você conseguir de fato gerenciar horas produtivas, né, com que exatamente as pessoas, se as áreas estão interagindo bem, você consegue aplicar a ferramenta para determinadas áreas apenas, então você não precisa fazer isso para a empresa toda. Se tem áreas que você enxerga que tem problema, você consegue fazer isso especificamente para uma área.
mas o mais importante é sair de lá com um plano de ação. Então, ele já te traz recomendações do que você pode fazer para retomar a produtividade com base nos parâmetros que a gente tem como globais, né, na Microsoft. Muito obrigada. Mais algum comentário? Estamos bem? Não mais perguntas? Ok. Ele comentou, o Alexandre está dizendo que comentou o plano em função do comentário da Pérola sobre o Trello. Isso, obrigada. Muito, é verdade que ele trabalha com todas as soluções da Microsoft, vai se sentir muito, faz muito mais sentido trabalhar com o Planner. Mas existe uma série de outros softwares e outras soluções que o pessoal pode optar, né? Ok. Tudo ótimo, obrigada. A Abes respondeu aqui. Algum outro comentário? Não? Nós vamos ter que viver um pouco mais essa experiência do teletrabalho para trazer mais conteúdo, então. Mas foi muito bom. Não tenho nenhuma observação aqui mais. Rodolfo, se alguém quiser me apontar mais alguma coisa, por favor, fique à vontade. Se não, eu vou fazer o encerramento. Rodolfo, você gostaria de falar alguma coisa aqui, por favor? Eu só queria agradecer a você, Perla, por ter aceitado Obrigada. de longe aí participar e moderar. Ótimo trabalho, muito obrigado. Também agradecer ao Marcelo, a Mariana e o Laudo aí, que é um velho conhecido nosso também, pela disponibilidade, pelo tempo aí de colaborar nessa discussão, que ela não é só tecnológica, até como a Mariana colocou, a gente tem aí um viés importante que é a parte humana, que realmente a gente precisa tomar muita atenção, né? Esse detalhe aí das pessoas que estão isoladas, são de outras cidades, de repente estão isoladas, estão aí em casa sozinhas, né? A gente precisa tomar atenção para que elas tenham aí uma convivência social mesmo que virtual. Novamente, muito obrigado, parabéns pelo debate, aprendi muita coisa também. Obrigada a todos os participantes. Se vocês olharem aqui no chat, então tem os links compartilhados, vocês podem copiar. Lombardo, alguém gostaria de fazer as suas despedidas? Laura, Lombardo, Mariana. Fiquem à vontade, se vocês quiserem se despedir, dar qualquer informação aqui de fechamento. Eu sou bem democrática. Eu queria só realmente agradecer aí o convite. Foi muito bacana a discussão, adorei ter participado. Espero ter outras oportunidades aí de interagir. E, por favor, gente, quem tiver dúvidas, precisar de apoio nesse momento, pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar aqui o meu e-mail no chat para qualquer necessidade. Eu mandei o link do treinamento aí também do Teams, então quem quiser participar, o link é aberto. Coloquei a data aí também, mas qualquer outra dúvida, fico à disposição. Super obrigada aí pelo convite. Mais alguém? Lombardo? Vamos lá. Bom, o meu recado final é façam a lição de casa para ter custos, ter cash runway, ter saúde para você atravessar esse período, porém, não esqueça de ir para o ataque. Nós estamos indo, e eu vou deixar aqui uma oferta agressiva que nós estamos fazendo, porque apesar de nós estarmos nos concentrando comercialmente em buscar empresas maiores, como eu disse, porque para elas a gente significa uma redução de custo, a gente ainda tem uma atenção muito grande pela pequena empresa. Então, se a sua empresa fatura até R$1 milhão por ano e já usa qualquer ERP, você migra agora para o OMI e você só vai pagar em 2021, começar a pagar mensalidade, 100% gratuito para empresas pequenas até R$1 milhão de faturamento, você migrar agora. Muito bom, também agradeço a vocês aí, primeiro o Marcelo, que já nos conhecemos há bastante tempo, Mariana foi agora, foi um prazer falar com você, participar, Perla, idem, vocês que ouviram a gente, também vou postar meu e-mail, o que vocês precisarem, quiserem trocar ideia, continuar, e a ABS que vem num ciclo muito forte aí de trazer cada vez mais conhecimento, mais informação. Sigam os outros eventos que a gente está patrocinando, preparando. Então, obrigado aí por estar com vocês.
Perfeito. Olha, muito obrigada. Eu vou também convidá-los para continuar com a gente na plataforma, na channel360.com.br. Nós também estamos nos canais digitais e a gente tem feito uma série de vídeos com entrevistas com representantes do mercado para falar sobre a experiência com a Lei Geral de Proteção de Dados, falando também com outros dados, enfim, não só o impacto do Covid, mas outros impactos comerciais do setor. E estamos abertos, temos um grupo hoje de gestores de TI no LinkedIn, sua contribuição, essas dúvidas que a gente tem às vezes no meio do caminho, vai lá que a gente tenta colocar, fazer pontes, né? Na verdade o mercado é sempre feito de muitas pontes entre grandes, pequenos, experientes e quem está chegando, e tenho certeza que a gente vai sempre contar com grandes porta-vozes como os que estiveram aqui hoje participando com a gente. Então é isso. Uma boa semana, resto de semana para todos e nos vemos, espero que em breve. Perla, só um minutinho. Opa, pode falar. Jamile falando. Oi. Não chamar a atenção que, então, esse webinar fica disponível no nosso canal de YouTube. Fantástico. E também, a gente tem feito webinar toda quarta-feira, mas na semana que vem vai ser na quinta-feira e vai ser um especial sobre mercado. Então, o ITC vai trazer um panorama do como é que está o mercado e empresas de diferentes portes vão falar de como é que elas estão sentindo esse mercado, quais os reflexos e tudo mais. Então, já deixo o convite para todos a participar desse novo webinar. Fantástico. Obrigada pelo convite também, Jamile. Obrigada para todos e obrigada pelos comentários muito legais. Sugiro que todo mundo olhe aqui no chat para ver os agradecimentos a todos. Obrigada. Obrigada. Um abraço. Obrigado e obrigado para a Abis. Obrigada para a Abis. Tchau. Obrigada.